sobre a vida do Gianfrancesco Guarnieri, que foi dirigido o filme foi dirigido pelo neto dele, Francisco Guarnieri. Foi num galpão chamado Estação Cidadania, que comporta, por exemplo, o Instituto Dandara, a sede do MST em São José dos Campos, e tem esse grupo Velhos Novatos, que foi quem trouxe, foi convidado a receber o filme aqui em São José. Eu particularmente gostei bastante do filme porque fala muito da questão pessoal, né? A gente acaba vendo essas pessoas, Guarnieri, esses grandes dramaturgos, né? A gente acaba pensando assim, a gente acaba não tendo muito contato com a vida pessoal dele, a gente acaba não ficando sabendo muito. E para mim o foco desse filme foi mostrando a vida pessoal do Guarnieri, como era a família, como ele era um pouco longe da família e tal, mas depois os filhos não entendiam isso, né? Depois, com o tempo, os filhos viram que a missão do Guarnieri era maior do que a companhia, entre aspas, né? E é legal saber disso porque a gente só imagina como o cara faz sucesso, né? O cara faz sucesso, isso, aquilo, você vê pronto. Mas o que o cara passou, o que o cara foi fazendo na vida, o que o cara foi deixando na vida, porque a vida é escolhas, né? Você vai escolhendo uma coisa, você vai automaticamente dizer sim para uma e automaticamente não para outra. Para mim, olhar assim para trás, não só como elogiou o passado, tipo, o mês passado foi bom, como as pessoas foram legais, mas como uma fonte de inspiração, de discussão, de questionamentos, de perseguir aquilo, de saber o que era bom, de saber o que era ruim, mas também entender os processos que trouxeram até a gente, e esse passado não só como uma fantasmagoria, mas como uma coisa pulsante, que a gente se relaciona e pensa e discute. Eu acho que também isso foi importante, resgatar isso desse jeito, botar em discussão. Aí depois que a gente assiste o filme, a gente tem uma roda de discussão ali sobre o que foi dito no documentário, com o Francisco Guarnieri, com o Cosme da Vila Tapetuba, com a diretora do Instituto Dandara, com o elenco todo, com a Aymara Reis, para falar sobre o que foi dito ali no documentário. E para saber um pouco mais da vida dele, né? É importante a gente saber. Direto, né, do neto. Direto do neto, então não tem essa mentira, né? Tem direto ali, então a gente acaba sentindo, querendo ou não, a presença dele acaba ajudando, acaba tornando mais crível, né, a situação, você acaba ficando, nossa, é isso então realmente, porque a mídia fala muita coisa, né, todo mundo fala o que convém, né, mas ali não, ali você vê que é pessoal mesmo, que é o convívio que fez esse filme, né, o convívio que gerou esse filme, a falta desse convívio talvez tenha gerado. Eu acho que até para o nosso processo de construção do grito de partida, entender o que foi o Guarnieri, né? O que foi a figura humana do Guarnieri, além do mito que foi o dramaturgo. Quem era a pessoa, né? A pessoa igual a gente, a pessoa igual a todo mundo. Sim, com seus defeitos, com suas qualidades do dia a dia. Foi questionado no momento, né? Pela diretora do Dandara, porque onde estava a figura da esposa do Guarnieri, né? Em toda a história. E o Francisco, ele disse que realmente existe isso, ele teve um problema na hora de optar nas opções dele, né? Na montagem do documentário. E a gente acaba entendendo que o Guarnieri ele tinha aspirações muito grandes, né? Então, o projeto do filme nasceu muito de uma questão muito pessoal, que era da questão de eu ter tido um avô absolutamente presente como figura pública na mídia e absolutamente ausente em contato de fato, fisicamente. E durante a minha adolescência, quando eu fui conhecer, isso foi uma coisa muito ruim da minha infância, uma coisa que eu sofria, que eu tinha minhas questões. Durante a adolescência, a juventude, quando eu fui conhecer a obra do Guarnieri, eu fui vendo que tinha ali uma figura que me influenciava muito, que me inspirava, que eu queria me espelhar. Então eu vivi esses vários avós aí, a figura pública extremamente famosa, a ausência e também uma presença como influência a partir da obra. Assim. Então eu acho que ele acabou sendo muito meu avô a partir da obra.
E aí, a partir de todas essas forças e de como eu via, como eu tinha, na relação com meu pai, como eu tinha uma certa cobrança de por que eles não eram mais engajados, por que a geração não era, porque eu acho que fazer uma digressão de que a minha geração, por exemplo, do cinema, que é a minha área, quase não tem referência. Acho que tem referência na geração dos meus avós, lá atrás, de cinema novo, marginal, todas essas figuras. E na geração do meu pai e da minha mãe, nessa geração, não existe muita referência. É meio... não tem ali ninguém. E isso sempre para mim foi uma questão em relação à minha família, no micro, e no macro em relação à sociedade, à história da arte, mas especificamente no cinema aí. E fui vendo que as coisas que meu pai e meu tio falavam, que as questões de como eles encontraram a terra arrasada pós-golpe militar, e o que o meu avô falava daquele ambiente de profusão criativa, de troca de ideia que tinha na década de 50, fazia com que isso influenciasse como cada geração lidava com isso, lidava com o federatismo, com o engajamento, com o coletivo, com o individualismo. Então, quando eu vi essa história da minha família, o que eu via, o que eu cobrava, o que eu esperava, o que eu questionava ali dentro dessas gerações familiares, esses conflitos geracionais familiares, eram também conflitos e questões que passavam por essas gerações em termos maiores, em termos sociopolíticos, questões que envolviam muito mais do que só a minha família. Então, eu acho que é um projeto que, de certa forma, eu tento, através do micro, falar do macro. E fazendo sempre um paralelo, isso é fundamental, o projeto, com a obra do Guarnieri. Eu acho que tudo que está ali está fundamentado na obra do Guarnieri. De usar a obra dele e de ter isso como parâmetro também. Quando teve a questão da oficina do Rodrigo, na verdade, eu fiquei muito empolgado, porque eu não estudei tão profundamente as obras do Guarnieri, não estudei tão profundamente a história do Guarnieri, então era uma fonte de abastecer dessas informações. Então eu fiquei bastante empolgado quando surgiu isso e para mim foi muito bacana, porque realmente era a fonte, né? Então a gente pôde conhecer tudo, por que foi escrito o grito, por que foi escrito o ponto, como era mais ou menos a vida do Guarnieri, como era naquela época fazer teatro. Então eu saí de lá bem empolgado com essa questão mesmo, sabe? Entendi um pouco mais sobre a questão do grito, né? Porque uma coisa é você ler a peça, outra coisa é você entender, ter um bastidor de como é que foi, né? Aquilo tudo, então, para mim foi bastante enriquecedor. Em primeira lugar, dizer, do prazer de estar aqui hoje, de poder ministrar essa oficina. Agradecer muito o convite, sei que eu mais me convidei do que fui convidado para poder atuar nessa oficina, porque eu gosto muito do lugar da dramaturgia do Gianfrancesco Guarnieri e pelos colegas que fazem parte, né, do grupo do Animca aqui. É um grande prazer estar aqui. Para mim foi muito animador ter essa oportunidade de ter uma oficina com o Rodrigo. Eu sou muito fã de quem ele é, do trabalho dele, e foi muito legal ele estar com a gente nesse projeto e se disponibilizar a explicar um pouquinho mais, né? Passar esse conhecimento que ele tem pra gente. E foi muito legal, foi uma imersão muito boa que a gente teve com ele, porque ele esmiuçou assim as duas peças, tanto o Grito Parado no Ar quanto o Ponto de Partida. Então foi uma aula incrível, assim. Ele também falou um pouquinho daquela época, falou um pouco da vida do Guarnieri, da base, né, da base política que ele teve para escrever essas peças. Então foi muito gratificante, assim. Acho que ter essa oficina no começo do processo pra gente foi fundamental. Né? Foi assim, para clarear a mente e abrir a nossa mente mesmo pra gente poder entender muito melhor do que a gente entenderia por conta própria, assim. Então, eu acho que foi incrível. O legal é que ele embarcou com a ideia, né, com a concepção do espetáculo que a gente está construindo, e ele deu essa base de nivelar essa questão de a gente usar as duas peças, o grito e o ponto, né, e dar uma equilibrada para que possa estar numa coisa linear, porque às vezes um fica pensando uma coisa, o outro tem um outro entendimento, o outro entende de outra forma, mas sim de um entendimento mútuo, né, de uma coisa coletivo, não uma coisa só.